aconteceu com a gente em Nassau. Eu peguei alguns furacões durante as minhas temporadas. Eu também. E peguei um numa ilha, inclusive. Caraca. Alguns, né? É que eles desviam, né? Eles você desviam. Não se explicou muito bem. Não, tipo, não que eu digo que eu peguei porque estava acontecendo no momento que eu estava embarcado. Que era na rota que vocês teriam que Na passar. rota. Mas eles desviam a rota, né? Esse era em Nassau, por exemplo. A gente estava a 200 milhas do olho do furacão e o navio estava chacoalhando. Viaja Cast. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Nessa temporada a gente vai continuar nossa viagem ao redor do mundo com histórias de uma forma um pouquinho diferente. Pois é, hoje nós estamos recebendo o Will e a Alice. E nesse episódio, além da gente contar um pouquinho dos bastidores de um navio, que eu tô muito curiosa, nós vamos contar também uma história de amor, que começou em junho de 2017, em alto mar, trabalhando a bordo do quê? De um navio. É, claro, tinha que ser, né? Sejam muito bem-vindos, Will e Alice. Oi, tudo bem, Mac, Manu, muito obrigado aí pelo convite. A gente Oi, sempre gente. muito feliz. Tô muito feliz também com esse convite. Então partiu? Partiu. Partiu. Bom, pra gente começar a dar introdução aí nessa história, eu gostaria de saber como que surgiu essa ideia de vocês irem trabalhar no navio, né? Porque vocês não se conheciam até então e acredito que a motivação poderia até ser diferente. Não sei se era parecida, mas provavelmente era diferente. Então, eu gostaria de saber de cada um de vocês o que moveu vocês até chegar nesse navio. Na verdade, foi diferente, né? Quer contar? Conta primeiro o seu, amor, depois eu conto o meu. Bom, eu desde adolescente, assim, eu sempre gostei muito de viajar, né? E aí eu via as minhas colegas, assim, de escola, indo fazer intercâmbio, né? Em vários países e tal, aquela coisa. E eu nunca tive oportunidade, né? Até que um dia eu resolvi mudar de país, morei na Austrália por um tempinho. Aí voltei, fui fazer minha cidadania italiana, bem resumidamente, assim, na história. E depois da Itália eu nunca mais parei. Não quis mais ficar no Brasil, quis viajar o mundo. E o meu sonho era viajar o mundo. Porém, eu tive que ficar 1 ou 2 anos no Brasil para decidir o que eu ia fazer, né? Nesse meio tempo, eu conheci um amigo lá da cidadania italiana mesmo, e ele me disse assim, por que você não vai trabalhar em navio de cruzeiro, né? Você gosta de viajar, você quer tanto conhecer o mundo, acho que é oportunidade, né? E aí, eu resolvi escrever para a Royal Caribbean, que é a companhia que eu trabalhei. Escrevi e no mesmo dia a moça lá do RH me respondeu dizendo que ia ter uma seletiva em São Paulo em 2 dias e que era para eu ir participar, se eu queria muito. Aí eu comprei uma passagem aérea, fui para São Paulo, louca, passei na entrevista e 1 mês depois eu já estava embarcando no navio de cruzeiro. Essa foi a minha história. E dali eu fiquei 5 anos no navio, foi quando eu conheci o Will. Então, vou deixar ele contar a historinha dele. Foi totalmente por acaso, eu não tinha a mínima ideia de para onde eu estava indo. Porque, assim, num determinado ponto da minha vida, eu comecei a mergulhar e fazia isso como hobby. Só que eu fui fazendo cursos e me aperfeiçoando, né, no mergulho até virar instrutor de mergulho. E como instrutor, a gente recebe uma revista da certificadora e nessa revista vem vários anúncios de trabalho. E tinha somente um anúncio, assim, tudo em inglês, mas estava escrito, procura-se instrutor de mergulho e tinha um e-mail. Era só isso. E eu mandei o e-mail. E aí eu desencanei porque 3 meses depois veio a resposta. Eu já estava achando que nem ia rolar nada. Aí me escreveram e era do navio, porque a Royal é uma das únicas empresas que tem o programa de mergulho, né, em navios de cruzeiro. E aí eu falei, nossa, trabalhar em navio? Como é isso? E aí acabei descobrindo que eu já tinha amigos instrutores trabalhando no navio e conversei com eles, não, você tem que vir, cara, é muito bom, é muito legal, a nossa vida aqui é muito bacana. Eu falei, bom, imagina, né, cara, se eu vou estar no mar, num barco, ensinando mergulho, eu vou mergulhar todo dia, né? No começo até foi assim, mas depois as coisas mudaram um pouco no departamento. Mas foi assim, foi totalmente por acaso, eu não tinha ideia de para onde era aquele anúncio. Mas quando eu descobri, eu fiquei super animado. Eu sou contra esse por acaso, porque mal sabia ele o que tava à espera dele, sim, né? Mas levou quase 8 anos, porque eu fui antes dela pro navio. Sim. E eu tirei um break depois de 2 anos, porque eu voltei para Fernando de Noronha para trabalhar com mergulho também, mergulho técnico, tal, uma outra linha de mergulho. O convite era bem legal.
E depois eu voltei pro navio outra vez. Então foi nessa segunda volta que eu acabei conhecendo ela. Vocês falaram que, no caso da Alice, foi mais de 5 anos no cruzeiro. Foi 5 anos certinho, na verdade. Certinho. Foi de 2013 a 2018, no mesmo mês, inclusive. Eu imagino que nesse período vocês conheceram muitos países. E aí eu queria saber, tipo, o que mais marcou em cada país, ou no geral, na vida suas, que vocês tiveram no barco, viajando por vários países. Eu fiz várias rotas, né? Um pouco diferente do Will, porque como ele cuidava da parte de mergulho lá, ele estava mais na rota Caribe, né? Eu já fui para vários países. O meu primeiro contrato foi lá pro Báltico já, Noruega, Islândia, Finlândia, todos aqueles países. Então, para mim, foi assim, a realização de um sonho, porque eu nunca imaginei que eu fosse conhecer esses países estando fora do navio, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter essa chance de conhecer tanto lugar lindo. E aí eu fiz a rota Europa, eu fiz América do Sul, depois eu fiz Austrália, né, Alasca. Oceania, Alasca. Nossa. Alasca. Estados Unidos, eu fiz um pedaço ali, né? Canadá. Mas tem alguma coisa que marcou, assim, enquanto vocês estavam Tem juntos? várias. Bom, antes de eu conhecer o Will, teve vários momentos, assim, que me marcaram muito. No primeiro contrato, já no primeiro cruzeiro, acho, se eu não me engano. A gente tava na Noruega e aí o sol da meia-noite, né? Que é uma coisa, assim, sensacional, que eu nunca vou me esquecer. A gente tinha o costume, né, de no final do expediente, do horário de trabalho, ir tomar um drink no backdeck, reunir os amigos e tal. E nesse dia, não escurecia nunca, sabe? Não escurecia nunca. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, era 00:30. Eu olhei no relógio, assim, o sol tava ali, sabe? Tava um pouco breu, assim, escuro, mas ainda tinha aquele clarão. A gente via o sol. E aí, às 3:00, no caso ali, ele se punha, né? E às 3:00 ele já nascia de novo. Então, a gente não queria ir dormir, sabe? Eu lembro disso, assim. E outra coisa que me marcou muito foi na temporada do Alasca, que era um sonho pra mim fazer Alasca. Eu tive vários contratos, eu nunca conseguia fazer Alasca, até que eu consegui esse contrato. E aí eu vi as luzinhas, Aurora Boreal, desculpa. Northern Lights, né? A Aurora Boreal do navio em alto mar no Alasca. Eu ia falar, que chique, é outro nível de ver a Aurora Boreal. E aí a gente brincava no navio, né? Enquanto as pessoas assistem TV em casa, a gente assiste o espetáculo da natureza, né? Isso era uma coisa que a gente sempre falava no navio. Esses 2 momentos me marcaram muito, assim, em termos de natureza, de paisagens que eu vi, de coisas diferentes, né? Mas, claro, tiveram muitos outros momentos, assim. E Will, tem alguma coisa que marcou assim, que pega? A gente tem muitas experiências mesmo no navio. Como ela falou, eu fiquei mais na rota Caribe, então eu conheço praticamente todo o Caribe de ponta a ponta, qualquer ilha que vocês imaginarem do Caribe, eu já fui e já mergulhei. Caraca. Nossa, que da hora! Os meus momentos marcantes, tinham 2 que eu gostava muito, que era mergulhar em Bonaire, porque Bonaire é a água mais cristalina que eu já vi na vida. É um paredão, então você anda poucos metros assim da praia, sei lá, 30 metros da praia, é um drop-off mesmo, é um paredão que vai para 3.000, 4.000 de profundidade, você não vê o fundo, e a gente fazia o mergulho naquele paredão, e era muito fácil assim de perder a referência, né, porque realmente água cristalina, eu nunca vi uma água daquela. Então essa sensação de estar no meio, parecia que a gente estava voando, sabe? Não parecia que estava mergulhando. Né? De verdade. Essa sensação foi uma sensação que me marcou muito, apesar de eu já ter mergulhado em muitos lugares, mas ali em Bonaire era algo muito especial. E eu gostava muito do pôr do sol em Curaçao. O navio ficava num lugar muito privilegiado no pier, e mesmo que a gente estivesse ainda atracado, a gente via o pôr do sol no mar, no horizonte. E esse a gente viu juntos, né? A gente viu juntos várias vezes. Curaçao várias vezes, porque a gente sempre parava lá. Agora, eu só queria comentar, fazer uma parte disso. Acho que as experiências do navio não se resumem só a paisagens, a momentos. Se resumem a pessoas também. A gente conheceu muita gente, sabe? Todo cruzeiro eram milhares de pessoas novas, então aquilo se repetia a cada 7 dias. Não só as pessoas que vinham passear no navio, né, fazer cruzeiro, como as pessoas que a gente trabalhava, né? Então essas experiências assim, marcaram muito a gente, porque a gente acabava um contrato e a gente nunca sabia se a gente ia ver esses colegas de trabalho de novo. E isso era uma coisa que emociona muito a gente até de falar, assim, porque... É muita gente de muito país, de muita cultura. Tanto os colegas de trabalho, eram mais de 70 nacionalidades a bordo. Os hóspedes, né, também não eram só americanos. Tinha gente de outras nacionalidades, europeus, que viajavam para lá para fazer cruzeiro. Então, essa diversidade cultural era algo muito bacana também. A gente conhecia muito da cultura de outros países. E a gente brinca que... Brinca não, né? A gente fala sério, na verdade. Porque foi uma escola de vida pra gente, Total. sabe?
tanto as experiências dele separada e as minhas, e depois a gente juntos, escola de vida total, assim, 100%, sabe? A melhor escola de vida da vida. Imagino. Eu acho que por conta de vocês saberem que o tempo era breve de conhecer essas pessoas, vocês acabam tendo até uma conexão muito mais profunda, mais rápida, do que fosse uma pessoa comum que você conhece, sei lá, um vizinho de casa, né? Que, não, amanhã ele vai estar ali de novo, né? É diferente quando você sabe que aquela temporada vai acabar, vai mudar os colegas de trabalho. E aí eu gostaria de emendar nisso e perguntar pra vocês ficavam muito tempo dentro do navio ou vocês sempre desciam? Queria até saber qual que era esse intervalo de tempo que vocês faziam, ou então até de temporadas que vocês ficavam dentro do navio. Vocês faziam intervalos ou vocês seguiam ligando uma na outra? Isso dependia muito da função que a gente exerce, depende muito, né, da função que a gente exerce no navio. No meu primeiro contrato, eu entrei pelo restaurante, né, e depois no segundo eu já mudei para Shorex, que era, a gente cuidava das excursões, né, dos passeios no navio, então era outra função, né. Aí eu já tinha mais tempo livre. Se chama Shorex? Shorex, porque é Shore Excursions, né? Shore Excursions de passeio lá fora do navio, né? Seria um tour. As excursões nos portos, né? Isso. E é por isso que eu falei que mudou a nossa vida de diver, porque antes a gente era um departamento só nosso. E aí alguém em Miami teve a ideia de juntar os mergulhadores com o Shorex. E aí a gente perdeu muitas das regalias que a gente tinha e teve que começar a fazer o trabalho também de vender as excursões e tal. Então, só continuando, no restaurante é muito difícil a gente ter tempo livre. Até tem, mas são horinhas do dia, assim, muito limitadas, né? E restaurante trabalha muito, realmente muito mesmo. E lá no Shorex, já nas excursões, a gente tinha prioridade nos passeios, porque a gente precisava vender os passeios. Então, todos os passeios, a gente era os primeiros a sair do navio e os últimos a voltar. Porque a gente sempre estava num tour, né, fazendo inspeção de tour, vendo se o tour estava funcionando bem. E também porque a gente podia sair mais cedo do que todo mundo, e então a gente tinha em média de 4, 5 horas. Na verdade funciona mais ou menos assim, os contratos são de 7 meses por 2. 7 meses trabalhando, 2 meses de férias. Às vezes você pode prolongar, hoje eles não deixam mais prolongar mais de 9 meses, mas às vezes você pedia para ficar mais, eles deixavam. E às vezes eles pedem para voltar antes. Eu já voltei com 1 mês de férias e pediram, nossa, eu preciso, Will, não dá para quebrar um galho, não sei o quê. E aí eu acabava voltando antes. No navio a gente pode trabalhar até 14 horas, que é considerado legal pelas leis marítimas de trabalho. É bastante. Até 14. Acima de 14 aí não pode mais. Só que não é direto. A gente trabalhava em média 10, 12, mas não era direto no nosso departamento. É isso que ela falou, depende muito do departamento. Uma pessoa que trabalha com limpeza, ou que trabalha no restaurante, ou que trabalha como camareiro, são 12 horas com 1 hora de intervalo. E é isso. Ele vai trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite por 2 semanas e depois 2 semanas das 7 da noite às 7 da manhã. É assim que funciona para esses departamentos. É pesado, né? Puxado. É pesado. Agora, para nós, não. A gente começava sempre a trabalhar 6h30, 7 da manhã, mas aí parava 1, voltava às 4, aí dava uma parada às 6, voltava às 7 ou 8. A gente tinha mais intervalos. Flexibilidade. Né? Mas como ela falou, a gente tinha prioridade, tanto que a gente até brincava para vender as excursões, a gente garantia que o navio não ia sair enquanto todas as excursões não voltassem. Então eu falava que era o único momento que eu tinha mais poder do que o capitão. Porque enquanto eu não avisasse a ponte, todos os tours estão de volta, a ponte de comando, né? O navio não sai, o navio fica. Pode atrasar 1 hora, o navio fica. Os caras ficavam doidos. Mas eles não saíam porque esperavam todos os turistas que estavam em excursões do navio voltarem. Que era um dos diferenciais da Royal Caribbean, garantir que quem comprasse passeio para excursão voltasse garantidamente, entendeu? Não ia ter um problema de ficar no porto. Então, se você pegasse a excursão, tava tranquilo. Quer dizer que em outros lugares isso não é garantido, pelo que você falou. Pode ser que a pessoa fique para trás, é isso, gente? Sim, se ela não fizer a excursão, no caso comprada pelo navio, e se ela for por conta e se atrasar, o navio não espera. A gente já viu vários casos. Vários casos de a pessoa ficar no porto. É porque mesmo. Assim, o navio paga, em média, a bagatela de $25 mil por hora de atraso.
O capitão começa a ficar doido. Jamaica acontecia muito. A Jamaica, os tours sempre atrasavam. Porque... Eu não sei por quê. Mas, enfim, o capitão ficava doido. Eles ficavam passando rádio pra gente. Vocês têm alguma notícia? Algum update? Alguma novidade? Quando é que a gente vai sair? Porque pra eles é dinheiro e eles têm que ficar, entendeu? Porque é uma garantia, é uma regra da empresa, né? Então já fica a dica, se forem viajar de cruzeiro pra Jamaica, comprem excursão com o navio. Porque senão vocês vão ficar na Jamaica por um tempo estendido. Nossa. Vocês falaram que vocês trabalham pra caramba. Isso já deu pra perceber. Eu já imaginava também, porque você mora no seu trabalho. Mas tanto tempo assim no navio não enjoa? Vai fazendo um trocadilho, mas não só no sentido de você estar ali dentro, mas também no sentido físico, do enjoo. Porque a gente teve uma experiência, a gente já contou várias vezes aqui. A gente, não teve enjoo na hora de entrar, mas na hora de sair a gente ficou mal. Então eu queria saber dos dois lados, não só do enjoo físico, mas também no enjoo de... você não sai do seu trabalho, você não sai de dentro do navio, você fica muito tempo. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis de fazer um contrato de navio, é o emocional, na verdade, porque é tudo muito intenso lá numa vida a bordo, né? Tudo é duplicado, eu sempre falo isso, assim, se você tá triste duplamente. Se você tá feliz, você tá muito feliz. Você tá cansado, você tá muito cansado. Que você mora ali, como você mesmo disse, né? Você mora ali, convive com as mesmas pessoas durante 7, 8 meses ali. E todo cruzeiro é a mesma coisa, é uma repetição, porém uma repetição que é uma rotina, pode ser diferente a cada dia. Porque você tá num porto, depois no outro dia você tá no outro porto, daí no outro cruzeiro são 7.000 pessoas lá dentro, novas. Então isso se torna cansativo ao longo do tempo. Depois do quarto, 5 meses, você começa, meu Deus, eu quero ir pra casa, sabe? Então, assim, é isso que eu acho. Não, eu acho, a gente compartilha a cabine, né? Você só não compartilha a partir do momento que você passa para uma posição de gerência ou os oficiais, enfim. Mas a gente, como staff, a gente compartilhava. Então você mora com a pessoa, você trabalha com a pessoa, você se diverte com a pessoa, porque quando vai pro backdeck é o tempo inteiro com as mesmas pessoas. Então, realmente, chega a ser cansativo, entendeu? Às vezes você quer algo diferente. E você não tem aquela opção de ir pro parque no domingo ou ir pro cinema. Não existe isso, né? Você tem que ficar ali naquela rotina pelo tempo que é o seu contrato. E essa eu acho que é uma das partes mais difíceis. Agora, respondendo em relação ao enjoo físico, não. Porque os navios são muito grandes. Eles têm, os mais modernos, estabilizadores. São como se fossem asas que saem do casco do navio, assim. E eles ficam se mexendo aleatoriamente. É um sistema todo computadorizado para manter o navio estável. Eles têm um sistema de navegação também ultramoderno. E se eles tiverem alguma notícia de algum mar mexido ou alguma coisa, eles desviam a rota. Aconteceu com a gente em Nassau. Eu peguei alguns furacões durante as minhas temporadas. Eu também. E peguei um numa ilha, inclusive. Caraca. Alguns, né? É que eles desviam, né? Acho Eles que você desviam. Não se explicou muito bem. Não, tipo, eu digo que eu peguei porque estava acontecendo no momento que eu estava embarcado. Que era na rota que vocês teriam Na que passar. rota. Mas eles desviam a rota, né? Esse era em Nassau, por exemplo. A gente estava a 200 milhas do olho do furacão e o navio estava chacoalhando. E eles não sabiam mais o que fazer porque, assim, ele tinha que ir para algum porto. Não pode ficar também aleatoriamente navegando, né? E a gente ia para Nassau, teve que desviar a rota, não foi para Nassau, acabou indo para Key West, nos Estados Unidos. Mas mesmo assim o navio balançou muito, mesmo com toda essa tecnologia, porque era um furacão, né? E mesmo desviando, e aí sim, algumas pessoas enjoam, a gente vê... Os passageiros, né? Geralmente enjoam muito mais que quem tá trabalhando, porque quem tá trabalhando já acostuma, entendeu? É muito tempo no navio. Os passageiros enjoam muito mais. Eu já peguei também momentos, assim, de ondas altas mesmo, 3, 4 metros, assim, e o navio pendia para um lado, assim, mas para ele chegar a virar, por exemplo, tem que ser 40 graus, mais de 45 né? Mais de 45 graus. Se ele adernar mais de 45 graus. Porém, 10 graus, por exemplo, já é um movimento bastante, assim, inclinado para você talvez não conseguir subir uma escada. Já aconteceu comigo. A televisão da cabine caiu uma vez que o navio tava balançando muito, e aí cai no chão as coisas do armário, e essas coisas assim acontecem. Mas tripulante já é muito acostumado, assim, a gente não se assusta, mas não se assusta, sabe? Imagina também que pra quem tá viajando, vocês são todo equipados pra isso, né? Vocês oferecem provavelmente remédios pra tirar o enjoo, deve ter todo um tratamento pra quem tá ali, né? Sim, existe um departamento médico a bordo, né? Não tem dentista, mas um departamento médico tem, com médicos e enfermeiros, inclusive com uma estação de pronto-socorro quase UTI, assim.
É possível socorrer emergências graves no navio. Inclusive necrotério. Tem o necrotério também. Nossa, gente. Já participaram, agora veio a curiosidade, já participaram de algum enterro dentro do navio? Eu não tem sei. enterro, amor. Pô, são tantos anos, não O é? necrotério é pra ter a pessoa ali que faleceu, né? Para conservar, já aconteceu, inclusive foi uma situação muito triste também e marcante, porque era uma família grande, eles estavam com os avós, né, tipo pai, mãe, filhos, netos, aquelas coisas todos os avós, e o avô faleceu no 3º dia do cruzeiro. Teve um ataque fulminante e faleceu. Eles ainda tinham o cruzeiro inteiro pela frente e acho que eles iam fazer o que a gente chama de back-to-back, que era fazer uma outra semana. Mas no final das contas, eles tinham 2 opções: descer em algum porto e voltar de avião para os Estados Unidos, ou esperar até o outro sábado que o navio chegaria nos Estados Unidos. E acho que não era uma família muito abastada, né? Eles tinham, assim, uma condição normal e eles resolveram esperar. Então, eles ficaram a semana inteira no navio, o avô ficou lá no necrotério, e no sábado eles desceram, tipo, o navio todo ficou comovido com eles, foi uma coisa, assim, bem triste. É uma coisa que às vezes você não Gente, que pensa, né? loucura. E pra mim aconteceu com uma grávida que tava 4 meses, se eu não me engano, e ela tava meio que, tipo, abortando, assim, e eles tiveram que desviar a rota, e veio helicóptero daí pra pegar ela, né, levar pra um hospital e tal. Isso aconteceu também comigo, assim. E aconteceu de nascer também? De nascer, Eu não peguei também, não. Só assim, nesse caso. Acho que a mulherada não ia dizer. Bom, sempre tem alguém, Não, né? mas a grávida tava ali já. Sim, mas eu falo assim, tem neném que já nasceu no avião, né? O navio é 2 passos também. Mas o sistema de emergência deles é muito Muito bom. bom. É o que ela falou, se acontece uma emergência que necessita de um resgate, ele vai desviar a rota para o porto mais próximo, seja ele qual for, e eles chamam um helicóptero desse lugar. Então, ao mesmo tempo que o navio está indo, o helicóptero já vem vindo. E aí tem um heliporto na proa do navio, que é a parte da frente, o helicóptero pousa, ele tem todo um procedimento, óbvio, né? Mas, enfim, ele pousa ali, coloca a pessoa dentro e vai embora para resgatar. Isso eu já vi também acontecer mais de uma vez. Você antes estava falando, Will, dessa questão, quando o Mark perguntou da questão de enjoar, tal, de estar ali dentro, né? Você até acabou mencionando a questão da acomodação, né? Que vocês acabam compartilhando com os colegas de trabalho. Conta um pouco melhor, assim, até para os nossos ouvintes, de como que é essa acomodação. É uma cabine normal de quem tá pagando para passear? Ou ela é bem diferente, até por conta que você já até antecipou que compartilha e são beliches? Quantas pessoas vocês ficam nesse quarto? Aonde que ficam esses quartos, né? Porque eu já penso em Titanic, eu penso o pessoal bem lá no fundão. Perto do motor. O máximo que eu conheço de navio é o filme do Titanic, gente. Não, seria um sonho se cabine de tripulante fosse igual de passageiro, né? Maior, assim, mas só que não. Nossas cabines do navio são bem pequenas, principalmente em navio grande, né? O último navio que a gente trabalhou, o Harmony of the Seas, era bem pequenininha as cabines, assim. Praticamente, assim, uma cama e você abre a perna, assim, no corredorzinho, você acaba a cabine, sabe? Abre os braços, acaba a cabine. Realmente muito pequena mesmo, bem compacta, porque o navio é grande, né? Navio de 9.000 passageiros, então tem muito tripulante também, quase 2.000 tripulantes. Então, realmente bem pequenininha, né? O tamanho das cabines era mais ou menos 3x2, no nosso caso, beliches, e tem um banheiro, né? É tudo muito compacto, tem umas prateleiras assim nas paredes e tal, mas é bem pequenininho mesmo. O conceito do Harmony que ela falou é que eles começaram a fazer cabines individuais, mesmo para os tripulantes normais, digamos assim. Só que aí o que eles fizeram? Eles diminuíram ainda mais a cabine. Tanto que a cama você tinha que fechar na parede, era daquelas camas de fechar e abrir. Para poder se vestir. E o banheiro continuava sendo compartilhado, só que ficou minúsculo. A gente preferia compartilhar a cabine, que era um pouco maior, do que ficar sozinho nessa cabine, que era praticamente impossível de fazer qualquer coisa, né? A localização da cabine, no nosso caso, porque isso também vai de acordo com o ranking que você tem dentro do navio, os oficiais normalmente estão atrás da ponte de comando, né? Eles ficam lá, se for no 10º andar, é no 10º andar, se for no 12º, é no 12º, porque qualquer emergência, eles simplesmente saem do quarto e correm para a ponte de comando. Nós, que éramos considerados staffs, a gente ficava nas cabines acima da linha da água. Então a gente podia ter até janelinha, algumas cabines, assim, era um pouco mais, né? Essa galera de limpeza, de lava-prato e tal, normalmente ficava em cabines abaixo da linha da água.
Nossa. É tipo Titanic mesmo, gente. Mas depende do navio, tá? Mas depende do navio. Porque eu, por exemplo, a maioria dos contratos era abaixo da linha d'água, mesmo sendo staff, né? Que era a categoria ali do meio, né? Mas também não é uma coisa assim, tipo um problema, por exemplo. As cabines só vão aumentando um pouquinho, sabe? De oficiais, né? Claro que são grandes, né? Quase que do tamanho de um hóspede, talvez. Não, a cabine do capitão acho que é... Não, assim, tá, capitão a gente não conta, né? É um apartamento. Capitão é um apartamento, realmente é bem grande. Acho que a desvantagem é você não ter janelas, porque você tá abaixo do nível da água, você não pode ter janela. Ou se você tiver, você só vai ver peixe. Não sei se existe. Aí era legal. Não tem. Mas mesmo as cabines acima da linha da água, não são todas que têm janela. A grande maioria não tem. Então, na verdade, não faz muita diferença realmente você tá acima ou abaixo da linha da água, porque a cabine é praticamente igual, né? São poucas cabines que têm janela e elas são disputadíssimas, né? É porque a maior parte das cabines está ao interno, né? Só as que têm janela são ao externo do navio, então é por isso que tem pouco, é verdade. Existe um mundo paralelo dos trabalhadores dentro do navio, né? Então a gente tem caminhos paralelos, a gente está por fora das paredes, imagina o casco do navio, né? E aí você imagina que no meio seja o andar onde tem as lojas, onde tem restaurantes e tal, que é como se fosse um shopping. Entre esse andar e as paredes do navio tem passagens, tem escadas, saídas de emergências e tudo. E é o que a gente usa para se locomover pelo navio. E tanto que era uma curiosidade dos hóspedes, assim, onde que eles ficam? Porque eles não viam a gente sair, a gente tá no ambiente que eles estão e de repente a gente some. Porque tem portas específicas só para tripulante. Eles não podem de jeito nenhum entrar. Que demais! Então, a gente entra nessas portinhas e eles não conseguem ver porque eles não prestam atenção nessas portas, né? Porque eles estão ali envolvidos com o cruzeiro, enfim. E esse é o mundo paralelo que o Will falou. A mesma coisa que eu sinto quando eu vou no castelo aqui. Eu já falei pra Manu, sou louco, porque no castelo a gente vê as portas escondidas, que elas são pintadas de um modo quase invisível, né? Você não consegue ver. E eles contam que ali é a parte do serviçal, que é a galera que trabalha. Mas eu tenho muita curiosidade de ver, apesar de eu saber que deve ser muito simples, né? Não tem nada demais lá dentro, é só um corredor. Mas é interessante saber que tem toda uma estrutura que é invisível para quem visita, no caso, o navio, como um tripulante normal, né? Aquele que compra o bilhete e vai ali para se divertir. Falando em se divertir, vocês têm que se divertir em algum momento, porque se eu trabalhar, vocês não iam ficar lá. Você falou que você tem a relação com o pessoal lá, inclusive os colegas de quarto, mas e aí? Vocês podem aproveitar mesmo pra valer? Tem algum momento que você vai pra piscina? Tem algum momento que você vai estourar champanhe e encher a cara? Ou não, é só trabalho? Vocês têm folga? A gente não tem dias de folga no navio, é contrato direto, 7 meses ali, dependendo do tamanho do contrato, né? Tem que ficar sem dia de folga mesmo, é 7x7, todo dia é dia. Caraca. Então não tem domingo, não tem sábado, não existe, todo dia é segunda-feira, entendeu? Nossa E Senhora. a gente tem sim períodos que a gente se diverte no horário livre. Às vezes eles fazem festas pra gente, né, no navio, pra tripulante. Tanto é que foi aí que a gente se conheceu numa das festas. Então, assim, tem momentos de lazer, mas não, piscina a gente não pode usar também. Eu posso. Ah, você é mergulhador, não vale. Então, eu ia falar que depende muito também do tal dos rankings, né? A gente, como staff, a gente tinha acesso a todo o navio, a gente podia usufruir de quase tudo do navio. Eu, como mergulhador, eu usava a piscina para dar aula, mas se algum dia eu fosse para a piscina, simplesmente por ir para a piscina, ninguém ia me falar nada. Eu tinha essa liberdade e esse acesso, tá? Mas por ser uma posição muito específica. Agora, por exemplo, os restaurantes, a gente podia comer nos restaurantes, você paga com 20% de desconto, acho, mas não é todo mundo. Por exemplo, de novo, a galera que é da limpeza, que é do lava-prato e tal, eles não podem simplesmente ir comer em qualquer restaurante e pagar. Existem, nesse caso, momentos que o navio organiza, né? Então, por exemplo, tem lá o Johnny Rockets, que é de hambúrguer, de enfim, hot dog e tal. A gente podia ir a qualquer momento, uniformizado, com o name tag, né? Tudo bonitinho, mas podia ir lá comer, paga com desconto, acabou. Esse pessoal não, é só quando o navio organizasse para os crew members. Aí eles podiam ir comer. E a mesma coisa em várias outras atrações. A gente, pela nossa posição, e outras pessoas também, né? Sport staff, o pessoal que cuidava das crianças, esse pessoal todo, o pessoal que faz a animação, entretenimento, eles podem usar as dependências do navio. É cheio de regras, tá? Não é que é a lá vão ter, mas pode.
Agora, essas outras pessoas, só como ela disse, quando eles organizam alguma coisa para eles. Né? A grande questão era o tempo, sabe? Porque a hora do nosso lazer é tão sagrada que a gente quer só ir pra cabine, tomar banho e descansar. Sim. Então, às vezes, você tá, assim, a fim de ir ver um show e coisa assim, só que você tá tão cansado que você só quer, tipo, ir pra sua cabine, sabe? Relaxar, ter aquele momentinho de lazer, ver um pouco de TV ou sei lá, né? É puxado. Em puxado vários ali. momentos desses, de folga, né, desses intervalos que a gente tinha, eu ia pra cabine, tomava um banho e dormia. Às vezes, assim, que tava muito, muito exaustivo, eu dormia 2, 3 horas pra poder aguentar o tranco à noite depois de novo. Nem sempre eu saía. É uma das escolhas difíceis de tripulante também. Ou você conhece os países e fica sempre cansado, ou você descansa no seu horário de folga, porque não tem outra opção. Claro, o cruzeiro vai voltar para aquele lugar várias vezes, porque eles repetem os cruzeiros, né? Não é que você só vai ter a oportunidade de conhecer um lugar uma vez só, durante os 7 meses. Não, o cruzeiro vai voltar e tal. Então, você tem que meio que administrar o seu tempo para conhecer os países e, ao mesmo tempo, poder descansar. Eu só tenho uma pergunta em relação a isso, que a gente tava falando da acomodação. Depois que vocês se conheceram, viraram um casal, rola trocar De acomodação. de acomodação, ficar junto, ou não pode nada disso dentro Eu do... gostaria de acrescentar na tua pergunta, se é permitido também essas relações, ou vocês tiveram que manter em segredo? Aí já aproveita e conta, né, a história de vocês. Eu prometi uma história de amor aqui no começo do programa. Na verdade, assim, entre os staffs, né, os tripulantes, seja de qualquer rank, é liberado. Pode ficar com quem quiser, enfim. Existem regras, porque como você compartilha a cabine, na maioria das vezes, você tem que falar com o seu parceiro de cabine. Então, você chegar lá e falar, olha, você pode ir ali no bar, tomar uma cerveja por umas 2 horinhas, liberar a cabine pra mim e tal. E aí, Quero namorar. E aí, normalmente, existia esse acordo entre os roommates, né? E, enfim, tudo certo. Mas você, assim, não poderia levar uma pessoa para a cabine sem o consentimento do seu colega de quarto, né? Com hóspedes terminantemente proibido. Ficar com o hóspede é demissão na certa. E não é que não role, tá? A gente sabe de muitas histórias, mas é um risco, porque se descobrirem, se pegarem, é demissão. Não tem conversa. E aí, assim, antigamente você podia simplesmente namorar, ia lá no departamento e falava, a gente tá namorando e quer morar junto. Eles punham, a Royal Caribbean é a única empresa que coloca casais na mesma cabine. Tá? Nenhuma outra. Aliás, que aceita casais que aceita até, casal. porque a maioria das companhias não aceita nem casais. É que tem os dois lados, né? Eles acham que pode atrapalhar, porque se briga, se tá de mau humor, se termina, enfim. Conflito de interesses, talvez, não sei. E aí o que aconteceu depois de um tempo é que eles começaram a pedir um documento, nem que fosse um papel de união estável, porque acontecia muito. Eles, eu tô namorando, quero morar junto. Aí um mês depois, não tô namorando mais, eu quero mudar. E aí o povo ficava jogando o povo de cabine pra lá e pra cá, que é um trabalho também, né, considerável pra pessoa que faz isso. Então, atualmente você tem que apresentar pelo menos um documento. Nós fizemos, né, esse documento e apresentamos, e aí eles colocaram a gente junto, né? A partir de então a gente ficou morando junto no navio, o que é um tremendo desafio pro relacionamento, né? Porque você trabalha junto, mora junto, se diverte junto. Quer descansar, não dá pra descansar, porque tem que dar atenção, porque é um relacionamento e assim vai. Passou por isso, não divorcia nunca mais, cara. Mas eu falo pra você que exatamente eu e Manu, quando a gente decidiu vir pra Itália, que a gente meio que se isolou, né, de uma outra forma, e a gente passou a viver 24 horas junto, a gente descobriu que ia dar certo o relacionamento, porque de outro jeito não ia dar. A pandemia pra nós foi tranquila, porque a gente se dá bem. Então você tem que se dar bem, porque tem muita gente que se divorciou na pandemia. A gente é o contrário, a gente tava tudo feliz, tava em casa, tranquilo, junto. Uma coisa difícil também é ajustar os contratos, porque, por exemplo, quando a gente se conheceu, o Will estava indo de férias e eu estava apenas começando o meu contrato. Então foi um desafio, assim, sabe? Isso acontece muito nos contratos de pessoas que, né, têm relacionamento, que começam um relacionamento lá no navio, porque tem que ajustar, né? As férias têm que ficar as mesmas, né? Você tem que ir pro navio no mesmo tempo, então... Mas demorou, desde que vocês se conheceram lá no navio, até tomar essa decisão de morar junto dentro do navio, demorou ou vocês foram rapidinho igual eu e o Mac? Porque a gente aqui... não perdeu tempo. Perdeu tempo. Na verdade, a gente se conheceu já quando a gente tava quase saindo do navio, né? Porque a gente ficou só um contrato e meio, né? Acho que um contrato e meio. Então, pra gente foi logo quando a gente se conheceu, a gente já tentou ajustar, né? Sim, sim. É toda uma logística, né? Porque, como ela disse, eu tava pra sair de férias. E o pior é que 2 semanas antes
de eu sair de férias e que a gente tinha acabado de ficar junto, veio um e-mail de Miami que ela ia ser transferida do navio. Ele já tá contando a história, hein? É pra contar? Pode contar? Pode contar, manda ver. Pode contar. Porque foi assim, eu já tava lá trabalhando e ela chegou no navio que eu estava e ela chegou muito brava, cara, muito brava. Porque ela não era pra ir pra aquele navio, era pra ela ir pra um outro navio, que a família ia fazer um cruzeiro mais pro final do ano e tal. E aí, 2 dias, 3 dias antes, né, a scheduler falou pra ela, não, eu preciso de você nesse navio, e mandou ela pro navio. Ela chegou lá. Nossa, pensa numa pessoa brava. Chutando todo mundo. E aí eu falei assim, meu Deus, que menina chata, né, já chega aqui reclamando, já sai dando pontapé em todo mundo. Coleguinha chata, ele me apelidou de coleguinha chata. Sim, chutou o gerente, chutou todo mundo. Assim que começa, na implicância. E, enfim, daí a gente acabou ficando nessa, né, de, nossa, é muito estranho e tal, mas depois eu entendi até, né, ela não queria ir pra lá. E depois a gente começou a conversar e tal, e teve um momento que o gerente teve que sair e eu assumi a gerência. E como gerente, eu tinha direito de ir lá no restaurante dos hóspedes, que é um restaurante de buffet, jantar, e eu podia levar um staff por noite. E aí, em agradecimento pro staff estar me ajudando, porque eu não era o gerente, né? E assim, a equipe me deu uma força feroz, assim, eu cada noite convidei uma pessoa para ir, alguns não quiseram e tal. Ela aceitou, e aí a gente conversou muito naquela noite. Conta um pouquinho, amor. Foi bem legal. A gente, sei lá, conversou sobre a vida dele, sobre a minha. E ali a gente ficou meio assim, interessante. A gente saiu daquele jantar assim, sabe? Tipo, como é que, tipo, não percebi, né? Não percebi nada durante esse tempo que a gente trabalhou junto, que foi, acho que uns 15, 20 dias. Foi rápido. Né? A gente não tinha essa conexão. Ali surgiu um interesse diferente, sabe? E aí, depois desse jantar, a gente, assim, trabalhou por mais uns dias e teve uma festa, né? A gente começou a se tratar já diferente, já se olhando com outros olhos, né? Falando, minha coleguinha chata até que é interessante, né? Eu só quero contar uma coisa. Nesse tempo, assim, que eu tava já nesse contrato, quase, assim, no 4º ano ali de contrato, eu tava, assim, sentindo muita falta, assim, de poder compartilhar tudo aquilo que eu tava vivendo com alguém, sabe? Porque, assim, eu queria levar minha família, eu queria levar todo mundo que eu conhecia, que eu gostava, pra ver tudo que eu tinha visto ou que eu tava vendo, né? Vivenciando, assim. E eu não tinha ninguém pra compartilhar, eu comecei a sentir muita falta. E aí, eu comecei a pedir pra Deus colocar uma pessoa legal no meu caminho, pra que eu pudesse compartilhar tudo aquilo ali, sabe? E eu comecei realmente a mentalizar, assim, nossa, eu quero uma pessoa assim, 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 que tenha mais ou menos, né, a mesma história de vida que eu e que seja dessa maneira e tal. E aí, nessa noite da festa, eu lembro que eu tava perto do bar, assim, conversando com uma amiga minha, uma das nossas colegas, né, de trabalho também. Falei, Carol, o que você acha do Will? Aí ela olhou pra mim assim, como assim? O que eu acho do Will? Não sei, parece que, tipo, né? Eu lembro, assim, de olhar pro lado, assim, e ver ele sorrindo, assim, e parece que um anjinho veio no meu ouvido e falou, por que você fica dando bola pros caras que não te dão atenção, enquanto você não olha pro lado, né, minha filha? Tipo assim, sabe? Um anjinho, assim, veio no meu ouvido. Me ajuda a te ajudar. E a Carol falou assim, nossa, eu acho ótimo, ela disse pra mim. E quando eu virei pra trás, ele tava sorrindo, assim. E eu pensei, meu Deus, né? Aquele sorrisão, assim. Eu assim, né? Por que não? Why not? E aí ela veio conversar comigo, né? E a gente acabou ficando junto nessa noite. Era uma festa da independência das Filipinas. A festa começou no dia 11, né? Que é o dia da independência. E normalmente eles fazem essas festas no navio para os tripulantes, né? Mas a gente ficou, era no dia 12 já. O Happy to Elve. O Happy to Elve é por causa disso, né? E o casal sem CEP um pouco porque a gente se conheceu no navio, ficou em águas internacionais, a gente estava em alto mar, navegando para outro porto, então a gente não estava em país nenhum naquele momento, e também porque a gente conseguiu a proeza de morar em 3 países em 1 ano, né, que foi mais para frente da nossa história, mas a gente pode contar depois resumidamente. E aí surgiu esse nome, sabe, do casal sem CEP, porque assim, a nossa essência veio do mar, entendeu? Sim. Veio do alto mar de lugar nenhum, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente conheceu muitos lugares diferentes, a gente também estava começando uma história única, né? Uma história única. E ali foi que a gente ficou e que a gente começou realmente a se sentir assim mais apaixonado, né? Um pelo outro, teve uma conexão, né? Aquela coisa da química, o lance de pele e tal, aquela coisa toda. Sim. Rolou e a gente ficou assim, meu Deus. E aí 2 semanas depois veio um e-mail dizendo que ela ia sair do navio. Aí ela não queria mais sair do navio. Aí o navio era bom. Aí o navio se tornou bom. Eu fiz a menina que faz a escala me prometer que assim que possível ela ia me transferir para eu ir pro Harmony, que era um navio grandão lá que eu queria muito fazer, e ela realmente me prometeu, ela falou assim para mim, Alice, você vai para esse navio
eu preciso de você lá falando português e tal, e depois, a hora que der, eu já te transfiro. A hora veio muito cedo, porque eu conheci ele, eu não queria mais ir, entendeu? Eu falei, não, agora não quero mais ir. Só que eu não sabia que ela tinha me transferido. Enfim, a gente resolveu tudo internamente, eu e o gerente. Ele me chamou e falou, e aí, Will, o que eu faço? Eu falei, bom, você faz o que você tem que fazer, né? A gente já tinha perdido 2 pessoas que tinham ido de férias e Miami não tinha mandado ninguém pra gente. Então a gente já tava com déficit de pessoal. Daí ele escreveu e falou, ok, eu libero ela se você me mandar mais 2 pessoas, porque eu vou ter 3 a menos. Eu preciso de pelo menos mais 2. Ah, não tem ninguém pra mandar, então deixa ela aí por mais umas semanas. Daí eu falei pra escrever pra ela que ela podia ficar até o dia 28, né, que era, porque eu ia embora acho que dia 26 de julho, que era um dia depois do aniversário dela, e que ela podia ficar até dia 28. E assim foi, a gente conseguiu, mas eu, quando contei pra ela, já tava tudo resolvido. Ela nem sabia que ela ia ser transferida e que já não ia mais, entendeu? Já tava tudo... Todo mundo sabia, todo mundo da equipe, menos eu. A última a saber. É bom que você não sofreu de ansiedade, né? Porque talvez se soubesse, ia ficar ansiosa, imagino. É verdade. Oi, eu sou o Will e a minha dica para você que quer trabalhar em navio é: seja flexível e vá com a mente aberta. A vida de navio é puxada, é muito dura, tem muita gente diferente, uma diversidade cultural absurda e você tem que ter um jogo de cintura para poder se adaptar a essas situações e conseguir viver pacificamente com os outros e com você mesmo, né? Apesar de ser uma rotina, ela pode ser diferente a cada dia. Então, seja resiliente, seja paciente, seja flexível, tire o máximo de proveito das situações, aprenda, cresça e aproveite o seu trabalho por lá. Bom, a gente falou de contrato, a gente falou não sei o que lá, e eu queria saber uma coisa. No navio, para entrar, para trabalhar, tem um pré-requisito? Eu sei que se para ser mergulhador, para fazer, você tem que ser mergulhador, óbvio. Mas assim, em geral, eu quero entrar lá e quero pegar qualquer trabalho. Não tenho distinção de trabalho. Existe um pré-requisito mínimo? Sim, quem tá ouvindo, qualquer pessoa pode se candidatar para trabalhar num navio? Mais ou menos, porque assim, existem alguns requisitos, eles não têm nenhum tipo de preconceito, tá? Contra cor, raça, idade, não tem. A gente tinha uma senhora lá que tinha acho que 68 ou 69, que ela era como se fosse secretária do diretor de cruzeiro, enfim. Eles não têm realmente nenhum tipo de preconceito. Mas você tem que ter um mínimo de saúde e condicionamento físico para atuar numa situação de emergência. Tá? Então existem testes que são feitos, uma bateria de teste de saúde, toxicológico, de psicotécnico, auditivo, visual, tem uma série de coisas. Então isso pode ser um fator limitante para algumas pessoas. Tá? Eles praticamente viram a gente do avesso para entrar num navio. Exatamente. Mas espera aí, isso daí é só fisicamente você tá falando. Agora, nível educacional, por exemplo, tem que falar inglês. Sim, ou tem essas coisas assim? Não, eu quis saber também a idade. Idade não, tá? Se você cumprir esses requisitos aí físicos, não. De falar inglês é um pré-requisito assim. Sua função também vai depender muito de quanto você fala de inglês. Por exemplo, para trabalhar no nosso departamento, se você não falar nada de inglês, você não vai pegar, não vai passar. Aí você vai acabar lavando o prato, fazendo limpeza, né? Trabalhando nessas outras funções que não tem muito contato com o hóspede, que você não precisa falar muito. Vou dar um exemplo até. Quando eu entrei, né, no navio, eu falava bem pouco inglês. Eu passei na entrevista, nem sei como, tá? Com inglês bem básico, assim. E eu entrei pelo restaurante. Eu tive bastante dificuldade no início, até eu aprender o inglês. Eu aprendi na marra, porque eu fui pro Báltico, né, como eu comentei. Ninguém no cruzeiro, ninguém no navio falava português. Poucos, assim, né, tripulantes. Eu acho que não tinha nem 5, tá? Que falavam português. Então, eu tive que aprender na marra. E eu só passei pro outro departamento, né, para as excursões, porque eu aprendi o inglês, senão eu não teria passado no teste, enfim, para mudar de departamento. Então, inglês é muito importante. Ok, então dá pra galera que tá ouvindo saber que... Aprenda inglês. Aprenda inglês, isso é muito importante. Você quer viajar, facilita a vida. Não é obrigatório, não impede, mas facilita. Exatamente. A nossa empresa, o inglês era a língua oficial, tá? Tanto que em áreas de hóspedes, quando a gente estava em área de hóspedes, a gente não podia falar outra língua que não fosse o inglês, para que as pessoas pudessem entender. A gente falar português na frente de hóspedes tomava advertência, não pode. E mesmo tinha uma outra regra de etiqueta, que era se você estivesse na área de funcionários com seus colegas de trabalho comendo, mas à mesa tivesse alguém que não falasse a sua língua, inglês para todo mundo entender. Ou óbvio, se você fala espanhol e tá com alguém ali que fala espanhol, você conversa espanhol, enfim. Mas uma etiqueta de que todo mundo entenda a conversa.
Então, sei lá, estamos nós dois de brasileiro e tem 2 poloneses na mesa. E aí a gente fica conversando em português, é deselegante. Da mesma forma que se eles ficarem... Isso pro navio, tá? É uma regra do navio. Então ali todo mundo falaria inglês, porque a gente não fala polonês, eles não falam português, a gente conversa em inglês, que é a língua oficial do navio. Então sim, é muito importante o inglês pra vida, como você disse, né? Pra viajar, enfim. Mas para trabalhar em navio, se você quer uma função um pouco melhor, sim. E aí depois tem vários cursos, né, que você precisa fazer para poder trabalhar em navio, né? O STCW era que era um curso de segurança básico e salvamento básico e de sobrevivência, digamos assim, básico, né, no mar. Mas que você tem que ter esse certificado para poder trabalhar no navio. Isso para brasileiros, tá? Brasileiro é obrigatório. Engraçado, específico para brasileiro. Específica, é porque o governo brasileiro exige. Foi um decreto feito pelo governo brasileiro e aí ficou para o mundo inteiro. Então, qualquer brasileiro que vai trabalhar em navio tem que fazer o STCW, não tem saída. Eu acho que chegou a hora, Manu. Chegou a hora. A gente não pode terminar essa conversa de jeito nenhum sem falar num assunto que a gente adora. E eu sei que vocês gostam também, porque eu tava conversando com a Alice esses dias e ela falou que ela não tem problema em comer nada. Que bom. Ela falou que vocês gostam de comer. Eu falei assim, olha, agora a gente gosta de comer e de comer. Não importa o quê. Perfeito. Vocês até acabaram antecipando antes na conversa, falando que tem alguns restaurantes que vocês têm desconto pra pagar. Mas assim, tem sempre que pagar ou tá incluso a alimentação para as pessoas que trabalham. E eu gostaria de saber também se vocês comem exatamente as mesmas comidas ou se é diferenciado, enfim. Como que funciona essa questão da alimentação dos tripulantes? A nossa alimentação é inclusa, né, no navio. Comer, dormir, que é uma boa coisa, né, para quem quer guardar dinheiro, né, porque você não gasta com isso, então você tá ali para trabalhar, guardar dinheiro e tal. Então a alimentação é inclusa, porém não é a mesma alimentação dos passageiros, por óbvio, né? Porém também a gente nunca, assim, sentiu tanta, diferença, não é ruim, sabe? A comida é muito boa, tem bastante variedade e eles também fazem essas noites, né, o almoço, o jantar para tripulantes específicos. Por exemplo, naquela semana tem a semana festa das Filipinas ou semana... Comida mexicana. Isso, comida mexicana, comida árabe, né? Comida brasileira até, dependendo, né, de quantos tripulantes brasileiros tinham no navio, né? Então, eles sempre faziam coisas diferentes pra gente. Toda semana tinha alguma coisa. E também depende muito do navio, tem essa diferença. Os navios maiores, né, da classe Oasis aí pra cima, que é Harmony e tal, o nosso restaurante, o nosso refeitório é praticamente 24 horas. De madrugada tinha pizza, hambúrguer, cachorro-quente, entendeu? Sempre tem alguma coisa, se você quisesse passar por lá, você podia comer. Ah, então não é limitado. Não é limitado. E nos outros navios, você tem os horários de café da manhã, almoço e jantar, mas também você pode comer à vontade. É buffet, self-service, você pega o que você quiser, quanto você quiser, quantas vezes você quiser. Não tem um problema. Pra mim seria um problema. Ainda bem que tem bastante atividade de trabalho, porque senão ia virar uma bola de tanto que eu ia comer. Até que você não tem tempo. Então, justamente por isso que eu não engordaria. Só por isso. Não tem essa de 1 hora de almoço. É 15, 20 minutos e alguém já tá te chamando, já tá te ligando. Você não tem hora de almoço. Você vai, come e volta. É muito rápido. E quando o navio parava, vocês desciam pra comer alguma coisa ou só pra visitar? Vocês experimentaram comidas do mundo, assim, conforme ia parando? Sim, todos Sim, os era a pontos. parte que a gente mais gostava, na verdade, porque comida de navio também enjoa, né? Imagina você comer a mesma coisa 7 meses. Não a mesma coisa porque eles mudam o cardápio, mas o mesmo tipo de comida, né? Às vezes você quer provar uma coisa diferente, então, principalmente no México, né? A gente descia para comer guacamole, para comer tortilha, fajita, enfim. Em todos os portos a gente provava comidas, né? Sempre desses lugares. Então, era a nossa alegria, assim, tipo, a gente vai sair do navio, vamos almoçar lá naquele restaurante, ou vamos provar alguma coisa diferente e tal. Na verdade, o que acontecia depois de um tempo é que a gente já conhecia aonde ir e já tinha os nossos preferidos. No começo tudo é novidade, né? Você não sabe, mas tem aquela coisa que passa de crew member para crew member, né? Vem o conhecimento das gerações, os mais antigos vão passando para os mais novos e tal. Mas aí a gente chegava um tempo que você já sabia. Esse restaurante em St. Thomas eu gosto. Tinha um restaurante em St. Thomas que tinha um salmão, gente. Nossa. O melhor salmão que eu já comi na vida. E super simples, sabe? Assim, no pier mesmo, no próprio porto, assim, a gente ia lá
Nossa, era muito bom. Em San Martin, a gente sempre ia num restaurante chinês, que tinha lá que, era super barato. A gente gastava $20 e saía de lá rolando de tanto comer, enfim. Em 2, né? Em 2, Tô salivando aqui, vocês estão falando de comida, eu tô com fome. Curaçao tinha um sushi que a gente gostava. Cada porto tinha, assim, os restaurantes que a gente ia. E, assim, quando a gente tava muito enjoado da comida do refeitório, assim mesmo, a gente ia num desses restaurantes especiais, né, do navio, e pagava lá com desconto e comia uma coisa diferente. Então, sim, a gente tava sempre comendo. Comendo e comendo. A alimentação no navio pros passageiros também é incluída. Eles têm esse buffet que eu falei, né, que chama Windjammer, ele fica numa parte superior, é todo de janela, todo de vidro, né, então você vê todo o mar ali e tal, por isso que se chama Windjammer, né, e esse buffet é incluído, e o café da manhã, jantar também tal, tem incluído no restaurante, além desse buffet, que fica aberto, acho que é das 9 da manhã às 9 da noite, direto. No restaurante à la carte, que é um restaurante mais chiquezinho, assim, onde as pessoas põem, às vezes tem a noite de gala, né, essa noite formal, e aí nesse restaurante também é incluso para os passageiros, então... Mas, além disso, tem os restaurantes de especialidades, que eles diziam, né, então italiano, hambúrguer, sushi, enfim, vários carnes, né, mexicano. E aí, nesses restaurantes, os hóspedes também pagam, né? Não é incluído. E a gente pagava com o desconto de funcionário. Pra vocês terem uma ideia, nesse último que a gente trabalhou, o Harmony, né? Mais de 8 mil passageiros, tinha 25 restaurantes. Se eu não me engano, tá? De 20 a 25. Especializados, né? Especiais. Restaurantes fora os normais lá que as pessoas podem ir, pagam Sim, se tem incluso. Oi, eu sou Alice e a minha dica para você que quer trabalhar em navio é: estude o inglês antes de embarcar, porque quando você chegar no navio vai ser uma rotina muito diferente e se você tiver o inglês na ponta da língua vai facilitar muito a sua vida. Eu, quando comecei no navio, eu sabia muito pouco de inglês e isso foi muito difícil para mim no início, então essa é a dica. Se prepare no inglês, porque isso vai fazer toda a diferença no seu contrato. Eu gostaria de só fazer mais uma última pergunta para encerrar, que agora vocês falaram de um número aí. Qual que é um número, em média, de pessoas que trabalham versus os hóspedes? Vocês sabem mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia de quanta gente tem num navio. No Harmony, por exemplo, que é um navio grande, não é mais o maior do mundo há muito tempo, né? Porque eles lançam o navio cada 6 meses. Eram 8 mil passageiros e 3 mil tripulantes. Então eram 11 mil pessoas no Harmony. É muita gente. É mais do que a nossa cidade aqui na Itália. Aqui a nossa também. É 2 vezes mais a nossa cidade aqui. Aqui tem 4 mil. Aqui a gente tem 9, acho que é aqui, né? Quando 9, 10 mil. 9 mil, Agora, por exemplo, o navio que a gente se conheceu era um navio de uma classe menor, que era o Adventure, né? Ele é da classe Voyager. Tinha uns 4 mil no total. Né? Era 4 mil no total. Mais ou menos 2.800, 3 mil passageiros para 1.200 tripulantes, alguma coisa assim. Então, mas segue mais ou menos essa proporção de 1/3 de tripulantes para o número de... Sim, mais ou menos por conta da segurança e de uma possível situação de emergência, sim. Bom, se você pudesse definir com uma palavra só, como é trabalhar no cruzeiro, o que vocês usariam? Uma palavra só, eu diria que é um desafio. E aí, Alice, o que te vem na cabeça com uma palavra só de trabalhar no cruzeiro? Escola de vida, palavra composta. Roubou um pouquinho, mas tá valendo. Escola de vida, pra mim, assim, é tipo, tudo assim, do máximo que eu já vivi, assim, de aprendizado, acho que foi no navio. Imagino, pelo que vocês contam, dá pra ver que é um lugar que dá pra pegar muita experiência, até porque você tá o tempo inteiro interagindo, vivendo, né? Você tá à flor da pele, como você contou no começo do episódio, que tudo é dobrado, né? E isso faz com que a gente evolua muito rápido. Você imagina aí o tanto de pessoas que passaram, né, pela gente, pela nossa vida, assim. Isso me toca, assim, sabe? Quando eu fico pensando, assim, a cada 7 dias, 9 mil pessoas diferentes passavam. E a gente acabava fazendo conexões com alguns desses passageiros também. Eu tenho gente no Facebook até hoje, pessoas que foram meus alunos ou que simplesmente foram
hóspedes no navio que não fizeram curso comigo, mas que de alguma forma a gente teve alguma afinidade e que até hoje a gente tem um contato, às vezes manda parabéns um pro outro e tal. E assim, quantas histórias envolvidas, sabe? Porque a partir do momento que você conversa com um hóspede, por mais que você tá ali só vendendo um passeio, você cria uma conexão com ele, sabe? Ele te conta alguma coisa, e aí fala às vezes do filho que ficou, que não pôde vir, do pai que faleceu no ano passado, sabe? São muitas experiências, muitas histórias, assim, que aquilo vai agregando na sua vida de alguma forma, entendeu? Você vai fazendo a sua bagagem de vida, né? Vai se formando emocional, ali. Né? Bom, eu tenho certeza que a gente teria muitas e muitas histórias, afinal foram anos, né, trabalhando aí no navio. A gente tentou resumir um pouco dessa experiência e também tirar algumas curiosidades que eu acredito que os ouvintes também tenham. Mas se você quiser conhecer mais esse casal, que é um casal maravilhoso, que além deles contarem um pouco da história de vida deles, eles contam hoje em dia, né, a história de vida deles num lugar muito lindo, que eu sou apaixonada, que é a Suíça. Vocês podem encontrar eles, é lógico, em outros canais. E eu vou deixar eles vender o peixe deles, que eles são melhor nisso do que eu mesma. Fiquem à vontade para divulgar. Vende peixe de vocês. Olha, a gente até arrisca dizer que a gente tá com um projeto aí. Arrisca dizer não, a gente tem um projeto aí para fazer grupos de viagem, não só para a Suíça, mas para navio de cruzeiro, porque faz parte da nossa história, né? Sim. Então, em breve a gente pretende, né, começar esses grupos, então a gente já quer deixar o convite aqui. E quem quiser nos seguir no Instagram é @casal.sensep. A gente tá sempre postando conteúdo lá, diariamente, praticamente, aí com várias dicas de viagem, locais que a gente vai viajar também, né? Acabamos de fazer uma viagem para Tailândia, então tem bastante dica de viagem lá, principalmente da Suíça, né? A gente fala muito da Suíça no momento, e também no YouTube, né? Sim, o YouTube que também é Casal Sensep, né? Que tem vários vídeos ali da Suíça, das nossas viagens aí que a gente fez pra Grécia, agora pra Tailândia, né? A gente tá colocando um pouquinho de cada experiência que a gente tem para compartilhar com vocês. E o nosso objetivo maior é incentivar vocês a correrem atrás dos sonhos que vocês tenham. Porque se a gente pode, vocês podem, todo mundo pode, entendeu? É só ir atrás mesmo. Então, segue a gente, manda uma mensagem lá no Instagram, a gente tá sempre conversando com os seguidores também. A gente quer servir de inspiração, esse é o nosso maior objetivo, foco, assim, sabe? Pra nós é muito gratificante quando as pessoas vêm, mandam um recadinho e falam, ai, tô melhor, o meu dia ficou melhor hoje porque eu vi os stories de vocês, porque vocês me inspiram a sair da zona de conforto, a conhecer o mundo. É muito bom esse retorno, sabe? Esse feedback. Eu acho que é isso que faz a gente continuar, porque todo mundo sabe, né, que produzir conteúdo, nós, né, principalmente produtores de conteúdo, sabemos como é difícil, né, manter esse foco aí, né, e tentar trabalhar só com isso. É bem difícil. Então, para nós, é isso que nos move, assim, inspirar as pessoas. Eu gostaria de complementar o que o Will falou. Pro pessoal que tá ouvindo, viaja. Esse é o nosso lema, viaja. Sim, ViajaCast. ViajaCast é isso, viajar. A gente fala viaja, né, mas pode ser de vários modos, mas leva você a conhecer outras pessoas, outras culturas, outros modos de viver que não é o seu, e isso faz que você evolua. Pra mim, eu acho que uma pessoa completa que cresce no mundo é aquela pessoa que absorve conhecimento, seja de outras pessoas, de outras situações. A gente sempre fala que não existe dinheiro melhor investido do que em viagem, né? Sim. A gente é suspeito de falar, né? Nós 4 somos suspeitos, né, pra falar isso. Eles falaram os links, mas pro pessoal preguiçoso, como sempre, eu coloco aqui na descrição. Então, se você tá com preguiça de escrever, é só clicar. Não tem desculpa pra não ver, né? Tá aqui embaixo. É só abrir a descrição e ver lá, clicar e conferir o conteúdo desse pessoal maravilhoso. Casal Sensep, muito obrigada por ter participado mais uma vez aqui do ViajaCast. Para quem ainda não ouviu, eles participaram já. Tem episódio, a gente vai deixar linkado aqui também. Obrigada, gente, de coração. Nós que agradecemos. Pra gente é sempre uma alegria conversar com vocês. E quando quiser bater mais papo, pode chamar a gente que a gente tá dentro. Com certeza. Muito, muito obrigado mesmo. A gente tem um carinho muito especial por vocês, apesar de não conhecê-los ainda pessoalmente. Em breve. Mas a gente também teve já essa conexão, né? E é sempre muito gostoso conversar com vocês e poder ajudar de alguma forma. Obrigadão pelo convite e a gente também agradece de coração. Um beijo, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigado por terem ficado com a gente aí.
Este podcast foi editado pela Maremoto.